Fala galera, dica rápida de espanhol na área. Na aula de hoje eu vou falar mais um erro clássico de brasileiro falando espanhol. E o mais um tem destaque absoluto hoje, porque esse é o erro que vocês cometem muito, não em português obviamente, sino na hora de falar espanhol. Em espanhol a gente usa primeiro a quantidade e depois a palavra mais, que na verdade em espanhol seria más, é M-A-S e não M-A-I-S como em português, pelo menos nesse contexto. Ok? Então assim, vamos colocar alguns exemplos para vocês entenderem. A gente quer falar, eu quero ir na Europa mais uma vez, por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos mais uma vez. Em português a gente usa o mais e depois a quantidade de vezes ou ações que a gente quer executar depois desse mais. Então, quero ir mais uma vez. Em espanhol, a gente diria alguma coisa do tipo, quero ir para Estados Unidos uma vez mais. O mais vai depois do número, ok? Então seria, quero ir a Estados Unidos uma vez mais. Quero ir ao shopping uma vez mais, ok? O número, a quantidade de vezes, vai primeiro que o mais. Não como em português, que é primeiro o mais e depois a quantidade de vezes. Um outro exemplo clássico que eu posso falar para vocês é, por exemplo, você está num barzinho, você foi lá pedir alguma coisa para o garçom e você fala, garçom, me vê mais uma cerveja, por favor? Mesma coisa, mesmo esquema. Em espanhol você usaria assim, moço, ou moço é na Argentina, na verdade, mas você poderia falar assim, camarero, por favor, quero uma cerveja mais. Reparem de novo que o número, a quantidade vai primeiro que o mais. Então tem essa ordem aí específica que a gente vai falar. Um outro exemplo, nesse mesmo exemplo do bar, eu posso falar, legal, e me dê mais 3 porções de fígado acebolado. Fígado acebolado, gente, quem come fígado acebolado, né? Quem vai pedir isso aí? Vamos ver um exemplo bem mais gostoso que fígado acebolado. Vamos falar de batata frita. Então, supondo que eu estou no bar, eu peço para o garçom assim, garçom, por favor, me dê mais 3 porções de batata frita, por gentileza. Aí, em espanhol, seria mais ou menos parecido, só que eu vou inverter a ordem, né? Então, vou falar assim, camarero, por favor, poderia trazer-me 3 porções mais de papas fritas? Essa seria a inversão que eu faço. Eu invirto a quantidade com o mais. Então, em português eu falo mais uma, mais duas, etc. Coloco primeiro mais e depois a quantidade. Em espanhol é o contrário. Eu coloco a quantidade e depois o mais, que no caso seria mais. Ok? Uma mais, dois mais, três mais, etc. Então, assim, essa é a única coisa que você tem que lembrar. Sempre inverter a ordem do mais com a quantidade. Sempre a quantidade vem primeiro em espanhol e depois o mais. M-A-S, mais uma vez. Mais uma vez. Ok? Então, fica aí a dica rápida de espanhol. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele comentário se você gostou do fígado acebolado ou não. Se você gosta do fígado acebolado, deixa o comentário. Deixa o joinha. Muito obrigado pela audiência e joinha para você.